Fala pessoal, começando mais uma edição do Boletim Invest News e hoje teve um monte de resultado importante divulgado nessa temporada de balanços do segundo trimestre. A gente selecionou alguns que mexeram bastante com a bolsa hoje para analisar com calma. A gente vai falar de Banco do Brasil, Pets, Minerva e BRF, além de outras notícias que mexeram com o fechamento do mercado. E para comentar esses temas, eu estou hoje com o Murilo Breder, analista da Nuinvest. Tudo bem, Murilo? Tudo jóia, Karina? Olá, investidores, tudo bem? Vamos lá, tem um tempinho que eu já não apareço por aqui e estou voltando com tudo, né? Que dia para retornar para o boletim. Muitos resultados para a gente analisar e a gente selecionou alguns deles para comentar. Pois é, chuva de resultados, está saindo um monte de balanço de empresa. A gente selecionou alguns aqui, claro que não dá para comentar todos, não dá para analisar todos com profundidade, mas se tem algum resultado que você gostaria de ouvir, um comentário ou uma matéria no investnews.com.br, deixa aqui nos comentários para a gente vai, claro, ver com calma as sugestões de vocês para programar bem a nossa cobertura. Vamos começar então falando de Banco do Brasil. A empresa informou que teve lucro recorrente de 7,8 bilhões de reais no segundo trimestre, isso quer dizer uma alta de mais de 54% na comparação com o mesmo período de 2021, uma forte alta se a gente considerar o lucro recorrente. Além de ter essa alta de mais 54%, também veio acima das expectativas de mercado. Vou trazer aqui a previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, era de 6,48 bilhões, ou seja, abaixo dos 7,8 que a gente viu de fato nos números divulgados pelo Banco do Brasil. Além disso, a empresa elevou a previsão de lucro ajustado de 2022 como um todo, era de uma faixa de 23 a 26 bilhões de reais, passou para 27 a 30 bilhões de reais a previsão. E também, um terceiro ponto importante, anunciou que aprovou a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. Dividendos, mais de 571 milhões de reais e juros sobre capital próprio, mais de 1,63 bilhão de reais. A ação hoje subiu mais de 4%, mas no pico do dia, no melhor momento do dia, chegou a passar de 6% a alta. Murilo, vamos lá, o que o mercado gostou tanto assim do balanço de Banco do Brasil, a julgar pela alta das ações? E mais, vou emendar também uma pergunta que o Márcio Fernando Vacari deixou para a gente. Ele quer saber se vai ter correção das ações de Banco do Brasil, claro, depois dessa alta que a gente viu hoje. Olha, o resultado do Banco do Brasil eu decidi chamar de barba, cabelo e bigode, tá? Fazendo uma alusão aqui ao futebol. Porque, assim, primeiro a gente compara, né? Sempre a questão de expectativa, enquanto o mercado esperava. E para os investidores terem uma noção, normalmente, tá, a gente fala que veio acima do consenso quando é uma diferença de mais de 10 pontos percentuais, tá? De diferença para a mediana, para a média do consenso, tá, de mercado. E no caso do Banco do Brasil foi 20%. Então, realmente foi bem acima, tá? Então, a questão da barba, cabelo e bigode é o seguinte: o que seria a barba aqui, vamos colocar dessa forma? O resultado em si veio muito bom, veio acima do esperado, e além do lucro, né, o ROI também foi para 20,6%, e em contrapartida nada, né? A inadimplência também, na verdade, veio bem legal. Ela subiu 0,1 ponto percentual, só que isso, assim, já era o grande medo do mercado em relação aos bancos era a inadimplência. Então, subir apenas 0,1 ponto percentual foi algo que foi visto como positivo também. Então, o banco sabendo surfar bem essa alta de juros, operar bem a sua carteira de crédito, muito apoiado ali, é uma carteira com qualidade, porque tem PJ, tem o agronegócio, que é um pulmão ali muito forte para o banco, né? É um pilar muito forte para o banco. Então, o Banco do Brasil começa a virar um pouco de sinônimo de resiliência contra a inadimplência por conta da qualidade da sua carteira. Tá? A inadimplência que é um grande temor, como eu acabei de comentar aqui do mercado, para esse TRI especificamente, o Banco do Brasil demonstrou nesse resultado que esse não parece ser um problema por lá. E aí, a parte do cabelo, né, e do bigode aqui é realmente a revisão do guidance, né, revisão das suas expectativas, no caso aqui do lucro ajustado para cima. E aí, quando a gente pega a mediana, tá, desse novo range, desse novo intervalo que o Banco do Brasil projetou o seu lucro daqui para frente, e a gente pegar o preço-lucro disso, né, pega o preço atual da ação e divide por esse lucro que o Banco do Brasil projetava, ele era de 4,7 vezes
preço-lucro, agora passa para 4 vezes, isso com o preço de fechamento de ontem, tá? Então, assim, ficou, vamos dizer dessa forma, ainda mais barato, né? Obviamente tem que colocar a variação da ação no pregão dessa quinta-feira para fazer a conta correta agora, né? Mas 4 vezes preço-lucro, né? Um resultadaço para um banco que continua muito barato, né? Nesse patamar de múltiplos, realmente é algo que chama a atenção. E para fechar, os dividendos, né? Uma baita de uma cereja aí de bolo. Então, mercado que nesse cenário mais de aversão a risco que a gente tem visto recentemente, na verdade está até ensaiando uma recuperação boa, né? Julho a bolsa subiu bem, começou agosto também numa alta boa, mas dividendo no final das contas todo mundo gosta, né? Então o Banco do Brasil foi lá e agradou o mercado, então essa aí que é a barba, cabelo e bigode, né? O resultado veio bom, revisão do guidance para cima, dividendos e mantendo inadimplência controlada. Foi por isso que o mercado gostou tanto do resultado do Banco do Brasil. Agora, em relação à pergunta do Márcio, né, que quis saber se é possível que a gente veja alguma correção das ações do Banco do Brasil, eu aproveito também para emendar uma segunda questão, que é a seguinte: a gente viu um resultado positivo do banco, agora não é por causa de um resultado positivo necessariamente que a gente deve decidir, vou investir, portanto, nessa empresa. Então, gostaria de ouvir a sua recomendação. Banco do Brasil deve estar no radar dos investidores? Vale a pena entrar agora ou ainda precisa olhar com alguma cautela por algum motivo? Lembrando que a gente está de olho na inadimplência, apesar do resultado ter mostrado no sentido positivo olhando para isso, mas os juros estão em alta, a inflação ainda mostra alguma preocupação. Então, olhando para o cenário mais de longe, assim, não só focando no resultado agora, mas um cenário mais macro. Banco do Brasil deve estar no radar ou a gente pode esperar correção? É preocupante para o futuro? Tá no meu radar, tá? Na verdade, assim, fazendo uma meia-culpa aqui, olhando para trás é sempre mais fácil, né? Mas eu tô invejando quem tá com o Banco do Brasil na carteira nesse exato momento, né? E eu não acho que tá tarde demais para entrar, não. Pelo contrário, né? O Banco do Brasil negociando aí, como eu acabei de comentar, se você pega aí a mediana do novo guidance, né, da nova projeção de lucro, dá um preço-lucro de em torno de 4 vezes. Então, assim, continua muito barato e tá, tudo bem, não é para analisar um único resultado, mas o Banco do Brasil ele já vem numa crescente de últimos resultados trimestrais bons, tá? Então isso que chama atenção, negociando a múltiplos baratos, pagando dividendos elevados, ROI subindo e ultrapassando a casa dos 20%. Então eu gosto, chama atenção sim, está no meu radar e deveria estar no radar do investidor também. Eu acho que ainda não está tarde para entrar em Banco do Brasil, tá? Se vai ter realização ou não, bem, primeiro a gente precisa lembrar que o mercado não sobe em linha reta, né? É normal subir num dia, cair no outro. Só que o resultado foi bom, tá? O Banco do Brasil está numa onda realmente, como eu comentei, crescente, o valuation barato. Então, normalmente, quando a gente fala essa questão, alerta para a questão de realização, quando uma ação sobe muito num dia, ela pode realizar um pouco no outro, devolver parte dos ganhos no outro, mas normalmente isso é um movimento mais exacerbado, mais claro, quando o mercado parece exagerar no movimento. Tá? Mas no caso do Brasil, no Banco do Brasil, me parece, essa é a minha leitura, a minha visão, uma interpretação do mercado que faz sentido sim, o resultado foi bom, tá? Então pode sim, obviamente, ter uma quedinha amanhã super natural, porque a bolsa sobe e desce todo dia, mas o resultado é positivo e impactou hoje positivamente. E se o Banco do Brasil seguir nessa toada, a expectativa, dado o valuation que as ações negociam hoje, para mim, a tendência é para cima no preço das ações do Banco do Brasil. É isso aí. Fechando o bloco, então, de Banco do Brasil, a gente ainda vai falar sobre balanços, porque hoje teve números a rodo aí nessa temporada, e agora a gente vai entrar num caso curioso, que são duas empresas aí do setor de carnes indo em sentidos opostos na Bolsa depois de divulgarem os seus resultados. Eu estou falando de Minerva e BRF. Começando por Minerva, então, informou hoje, nesta quinta-feira, que teve um lucro de 424 milhões de reais, uma alta de 264% na comparação com o mesmo período do ano passado. A ação hoje subiu mais de 7%, 7,33% agora no fechamento.
Isso a Minerva. Agora, a BRF teve prejuízo líquido no segundo trimestre de 468 milhões de reais, uma piora se a gente comparar com o ano antes, que também teve prejuízo, mas de 240 milhões, ou seja, um resultado negativo, mas menor no ano passado. A ação despencou mais de 12% hoje. Murilo, vamos lá, gostaria de ouvir, claro, os seus comentários sobre esses dois balanços e também a comparação entre as duas. Perfeito, vamos lá. Primeiro o seguinte, né? Vamos só trazer uma visão do que a gente gosta do setor e quais nomes a gente prefere, né? Do setor a gente gosta, mas não de tudo. Os nossos nomes preferidos são JBS e Minerva, tá? A gente tem JBS na nossa carteira de dividendos e tem a Minerva na carteira de small caps, mas a Minerva, por exemplo, poderia estar na carteira de dividendos também, porque ela também paga bastante dividendo, tá? Marfrig acaba ficando aí no meio do caminho e BRF é a que a gente menos gosta, tá? Das ações aqui do setor. A gente tem que sempre analisar o contexto, a história, o filme, porque a gente vem aqui para o boletim, analisa o pregão, mas precisa lembrar que o pregão de hoje, assim, ele já é uma sequência de outros pregões que aconteceram, né, no passado. E no caso aqui de BRF e Minerva, quando a gente pega desde o início de maio para cá, as ações da BRF têm performado, tem uma alta de 40%, enquanto a Minerva ficou ali próximo do 0 a 0, até no negativo durante esse período, chegou a cair uns 3%. Então, o primeiro ponto é esse, o mercado, e especificamente nessa semana, a Minerva, por exemplo, na terça-feira, ela chegou a cair 6% no pregão, num dia em que o Ibovespa subiu 0,2%, né, próximo do 0 a 0. Então, é como se o mercado estivesse tentando antecipar um resultado ruim em Minerva, mas que, enfim, deu errado, né? O resultado veio bom. Muitas vezes o mercado acerta, né? Porque aqui no Brasil, de novo, né, para amadores, acaba vazando, né, uma informação ou outra ali, o mercado antecipa, né, tem expectativa em relação ao resultado. Parecia, né, que o mercado estava antecipando um resultado ruim em Minerva, mas não foi isso que aconteceu. Mas primeiro, deixar um pouco desse contexto. As ações da BRF já estavam numa escalada nos últimos meses, Minerva meio que no 0 a 0, e essa semana caiu forte, tentando antecipar um resultado que não aconteceu, né, de negativo. Pelo contrário, veio bom. Agora, detalhando os números, a BRF ela conseguiu melhorar os números da operação nacional, só que o grande destaque continua sendo a operação internacional, onde ela tem melhores margens, uma rentabilidade mais saudável, tá? E aí, no final das contas, ela acabou apresentando uma queima de caixa ainda no período, tá? Então, nesse cenário que, sem dúvida nenhuma, o mais importante, o mercado valoriza essas empresas que geram caixa, porque é o que é importante no final das contas. E BRF, apesar de ter melhorado os seus números, ainda não a ponto de apresentar, né, um fluxo de caixa positivo, e isso não agradou o mercado. Passou uma impressão de que o pior ficou para trás, mas ao mesmo tempo isso ainda não é o suficiente. E no caso especificamente também de BRF, tem a questão do mercado ainda aguardando mudanças na estrutura da empresa, né, após os membros ali de Marfrig entrarem no conselho da companhia. Então não está muito claro os próximos passos, quais são os próximos passos da BRF após aí essa chegada da Marfrig, tá? E já o resultado de Minerva, ele veio bom, ele veio acima do esperado. Acima do esperado, tão bom quanto o Banco do Brasil, que surpreendeu em 20% o consenso? Não, mas veio acima e a barra era alta. Então, como o mercado antecipou, as ações tinham caído, né, bem nessa semana, por exemplo, terça-feira, que caiu 6%, o mercado meio que, né, se surpreendeu positivamente, então corrigiu parte desse movimento, não só dessa semana, como nos últimos meses. Então, por isso esse contraste tão grande assim, né? Minerva lá em cima, subindo bastante no dia, e BRF lá embaixo. É por isso que duas empresas do mesmo setor, o mercado teve reações tão diferentes assim. Beleza, Murilo. Agora eu trouxe outra ação para a gente analisar,
com divulgação de balanço também, com repercussão no mercado, e eu estou falando da Petz, que informou que teve lucro líquido ajustado de mais de 32 milhões de reais, uma alta de 35% na comparação com o ano passado, mas a ação hoje caiu 9% na bolsa. O Paulo William XP deixou um comentário aqui para a gente dizendo que a Pets para ele é oportunidade, e a Nancy Utida está dizendo que concorda, que ela tem Pets abaixo de R$ 10 e considera um ótimo papel. Então, gostaria de ouvir a sua avaliação. Imagino que você concorde com esses investidores, senão ela não estaria na sua carteira de small caps recomendada, mas especificamente sobre o resultado que foi divulgado e a repercussão na bolsa, com essa queda de 9%, qual que foi a sua leitura? Bem, o resultado em si, o resultado foi misto, tá, na minha visão. Só que primeiro, antes de falar, acho que não só dos números, eu acho que o mais importante é trazer qual é a interpretação do mercado e por que o mercado não gostou tanto. E não tem muito a ver com o número, tá? Mas antes de falar disso, vamos só dar o contexto de novo, né, de qual é o tom do pregão. Foi um dia de respiro para as commodities, e de queda para as empresas de tecnologia, de crescimento, empresas essas que vêm subindo já forte desde julho, depois que elas caíram para caramba nos últimos meses. Julho e início de agosto tem sido positivo para essas empresas. Então, esse pregão especificamente foi uma pausa nesse movimento, commodities para cima e essas empresas para baixo. Então, Magalu, Via, Americanas e Pets, inclusive, né, tiveram um pregão negativo. No caso de Pets, teve resultado e dá para considerar, obviamente, uma queda de 9% não é nada trivial, apesar de que são empresas voláteis, tá? Oscilam para caramba. Tem pregão também que Pets sobe 10, sobe 11, tá? Nesse exato momento da bolsa, a gente tem visto bastante esses movimentos bastante exagerados nas ações. Mas agora entrando no resultado em si, o problema não é ali crescimento, tá? Não é receita especificamente. O problema é uma decepção do mercado com a Zidog, né? Que é uma empresa que a Pets adquiriu há relativamente pouco tempo, só que o mercado já estava esperando que houvesse ganho de sinergia, tá? E especificamente no caso da Zidog, ela segue contribuindo com um EBITDA negativo para a Pets como um todo. Tá? Então, isso já tinha acontecido no trimestre anterior, tá? Quando o resultado de Pets, quando a gente olha para os números no primeiro TRI, foram bons, mas as ações caíram forte por conta disso. No segundo TRI, a mesma coisa. Então, o mercado começa a ficar um pouco incomodado com isso, daquele discurso de no próximo trimestre vai ser, no próximo trimestre vai ser melhor. Então, o mercado começa, né, a duvidar, a cansar um pouco disso. Ele queria ver essa sinergia, né, já com a Zidog, queria ver uma expansão internacional, mas está tendo desafio para conseguir crescer, porque, assim, na teoria, no papel, é uma aquisição muito relevante, né, da Zidog pela Pets, porque permitiria essa ideia, uma expansão da marca de forma internacional, já que a Zidog já atua fora do país. Mas, enfim, Zidog contribuindo com EBITDA negativo e essa dificuldade, esse desafio para a internacionalização da marca, é esse ponto que o mercado está batendo mais na tecla e é isso que desagradou. Agora, o cenário atual, inflação, juros ainda em alta. Agora, para longo prazo, a tese se mantém. Né? A gente está falando de um setor, apesar do varejo como um todo estar sofrendo mais nesse cenário inflacionário de juros altos, você tem que lembrar que Pets é varejo para animal de estimação. Então, assim, é um cenário, é um segmento muito mais resiliente. Né? É só você lembrar que um monte de gente deixa de comprar coisa para ele para comprar coisa para o seu animal de estimação. Né? Então, não existe Natal, né? Não existe épocas, essas datas importantes, essa ciclicalidade. Né? É muito mais resiliente durante todo o ano. E é a única empresa de capital aberto na bolsa, né, desse varejo de animal de estimação. Então, assim, gosto bastante da tese. Ela segue com o seu plano de expansão, de abertura de lojas, segue crescendo ali receita e a expectativa é de crescimento de market share. Então,
Tá na hora de comprar Pets ou não? Bem, eu estou com bastante inveja da Nancy, que conseguiu ter um preço médio aí abaixo de R$ 10, né? As ações, antes dessa queda, chegaram a negociar a mais de R$ 25 por ação. É óbvio que ali era um outro cenário, Selic, né, muito mais baixa do que é hoje, né? Um cenário de inflação ainda não tinha acontecido no mundo todo, então o cenário mudou. Mas no longo prazo, a tese segue bastante parecida. O mercado só ficou bastante frustrado com a questão aí da Zidog. Então, no curto prazo, para fazer as ações voltarem a andar, é um cenário parecido com as demais empresas de tecnologia e crescimento. O mercado quer ver juros para baixo, inflação controlada. E no caso da Zidog, da Pets especificamente, o mercado quer ver a Zidog dando essa virada, passando a contribuir positivamente com o EBITDA, com Pets ampliando indo finalmente de uma forma internacional. Isso ainda não aconteceu da forma que o mercado queria, e isso que pode destravar valor no curto prazo. No longo, não muda nada ainda. Então, por isso que é para comprar ou não, depende da visão do investidor. Se você está investindo em bolsa preocupado com o preço das ações de Pets nos próximos 3 meses, 4 meses, bem, na verdade, você nem deveria estar na bolsa, né? Porque se você tem esse horizonte curto, você deveria estar em outras coisas, né? Um fundo de renda fixa, que vai oscilar pouquíssimo, né? Aí você tem o seu dinheiro ali mais preservado. Bolsa, você tem que ter horizonte sempre de anos para frente, né? Então, essa é a minha visão no caso aqui do resultado de Pets. Você então, como um analista que acompanha a Pets de perto, que tem ela na sua carteira, esses 9% hoje, né, atrelado aí ao fator da Zidog, pode ter sido um exagero, então, se a gente ampliar a nossa análise para o longo prazo, é isso? Tem sido um exagero, né? Toda essa queda aí das ações nos últimos meses aí, enfim, não parece bastante exagerado. Agora, vamos lembrar, né? Assim, a Pets já teve um peso maior na carteira, eu reduzi, mas por quê? Por causa desse cenário, né? O mercado ficou mais nervoso, as ações estão oscilando mais. Então, eu gosto bastante da tese, só que tem que ter o investidor tem que ter um pouco de cuidado, né? Para pular de cabeça na tese e colocar 20, 30% do seu patrimônio, né, nessa ação, não. Ela é 5% hoje da carteira de small caps. Tem muito potencial no longo prazo, mas antes de eu voltar a aumentar a posição, eventualmente, eu quero ver o mercado um pouco mais calmo, né, confirmar essa evolução da Zidog, para aí sim a tese ficar ainda mais bonita no longo prazo. Já está barato e com um peso pequeno ali na carteira, sem dúvida nenhuma. O investidor que está de fora de Pets pode olhar a tese ali com carinho, porque é uma tese que eu gosto bastante, particularmente. Pessoal, a gente está falando aqui da Pets, mas se você quiser ver as outras recomendações do Murilo, as ações que ele recomenda que você tenha na sua carteira, você vai em investnews.com.br. Lá em cima vai ter a parte carteiras. A gente está falando da Pets, ela está na carteira de Small Caps recomendadas, mas também tem a carteira de dividendos do Murilo. Se você gosta de investir pensando no recebimento de dividendos, tem essas duas carteiras, então convido vocês a conhecer também esse conteúdo. Agora vamos fazer um resumo de notícias que mexeram com o mercado financeiro, além dos balanços. E a primeira é sobre o nosso setor de serviços. O IBGE divulgou hoje cedo que o volume de serviços no Brasil teve alta de 0,7% em junho, uma aceleração, porque no mês anterior tinha ficado em 0,4%. Com isso, o segundo trimestre fechou com um ganho de 1,1% sobre os 3 meses anteriores. E, além disso, foi o oitavo trimestre seguido de alta do setor de serviços. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, também teve alta de 6,3%. O setor de serviços está 7,5% acima do nível de fevereiro de 2020, ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que está acima do patamar pré-pandemia. E os serviços, né, a gente está acompanhando os outros indicadores do IBGE, esse setor está indo melhor do que o varejo e a indústria. O gerente do levantamento do IBGE, o Rodrigo Lobo, comentou isso, ele falou o seguinte, abre aspas, comércio e indústria têm mais impacto de inflação, juros e mercado de trabalho. O setor de serviços vem crescendo desde o pós-pandemia em duas vertentes. Uma delas é a retomada das atividades que dependem do consumo presencial e a outra seria o transporte de cargas. Ele diz o seguinte: protagonismo veio de transporte, com destaque para cargas e transporte rodoviário de carga, que vem tendo um bom desempenho por conta do agronegócio, para escoar a produção agrícola, e também por conta da produção da indústria,
Fecha aspas. Outra notícia de hoje, Petrobras anunciou a segunda queda do diesel em uma semana. A redução foi de 4%, 22 centavos por litro, e começa a valer já a partir dessa sexta-feira, 12 de agosto. O diesel, portanto, passa a 5,19 por litro nas refinarias da Petrobras. Não é exatamente a redução que a gente pode ver nas bombas, porque ainda tem toda a cadeia pela frente, a distribuição, mas, claro, é um ponto de partida. Já o preço da gasolina continua o mesmo, não teve reajuste. A queda do diesel acontece num momento em que o petróleo está voltando a subir lá fora, mas depois de vários dias em queda, continua inclusive abaixo de $100 o barril. Vamos lembrar, nos últimos dias a gente viu a cotação do petróleo retomando o patamar anterior à guerra da Rússia lá na Ucrânia, que mexeu bastante com a cotação do barril. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, ainda tem espaço para cair mais o diesel nas refinarias. Tem espaço de uma queda de 60 centavos no diesel, já que o preço médio interno aqui no Brasil do diesel, portanto, ainda está 13% acima do mercado internacional. Falando em internacional, vamos para o cenário externo, porque teve notícia importante vinda dos Estados Unidos hoje. Os preços ao produtor dos Estados Unidos caíram em julho, surpreendendo o mercado, porque a expectativa não era dessa queda. Isso no meio de uma queda dos custos dos produtos energéticos e também sinais de que o núcleo da inflação ao produtor está em tendência de queda. A gente tem aqui, por exemplo, o nosso IGPM, que tem um peso importante dos preços ao produtor, né, a inflação na porta da fábrica. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, eles têm o IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor, que é uma sinalização importante sobre o que deve acontecer com os preços para o consumidor final nas gôndolas. O IPP caiu 0,5% no mês passado, isso depois de ter subido 1% em junho. Essa informação é do Departamento do Trabalho. Teve uma queda de mais de 16% nos preços da gasolina, isso foi determinante, mas os preços dos alimentos subiram 1%, bem parecido com o que a gente está acompanhando, inclusive, aqui no Brasil. Os preços da gasolina em queda, mas os alimentos, por enquanto, ainda continuam a subir. Além disso, além desse dado de inflação, a gente também teve uma informação importante por lá. O número de americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou pela segunda semana seguida, informação também do Departamento do Trabalho. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 14 mil, para 262 mil pedidos. Economistas consultados pela Reuters estavam esperando 263 mil pedidos, ou seja, mais ou menos em linha com o esperado, mas para considerar que tem uma sinalização de desaceleração do mercado de trabalho, esse número precisaria estar em 270 mil, entre 270 e 300 mil, ou seja, ainda não alcançou esse patamar. Nesse cenário, hoje o dólar subiu 1,42% a R$ 5,15. O Bitcoin, por volta das 17h50, subia 1,64% aos 24.218 dólares, e o Ibovespa hoje caiu 0,47% aos 109.718 pontos. Vamos passar agora para os destaques entre as ações que compõem o Ibovespa. Quem liderou os ganhos do dia foi a Positivo, subiu 10,26%. Minerva, que a gente estava comentando, subiu 7,33% e Marfrig, também no setor, 5,41%. Agora, na outra ponta, quem liderou as perdas do dia foi a BRF, caiu 12,65%, MRV 11%, Americanas, o papel Amer3, caiu 9,41%. Murilo, para a gente encerrar, eu trago uma pergunta do Nildo Santos. Ele fala assim: Murilo, nas baixas você sempre dizia para não olhar o home broker, já pode voltar a olhar então? Não pode não, cara. Tem que continuar sem olhar, porque a grande questão aqui é que movimento diário do preço das ações não é fator para tomada de decisão de investimento de longo prazo. Ufa, resposta frase longa aqui, até peguei um ar. Mas é isso, investidor. Então, cuidado. No caso aqui de Minerva, é quase emblemático. Um dia nessa semana caiu 6%, 2 dias depois veio um resultadaço, recuperou o que caiu. Então, se você tivesse vendo o pregão, você teria assustado. O que está acontecendo com Minerva? Agora, se você simplesmente pega o resultado e analisa, vê os números, você fica muito mais calmo e vê, olha só, o resultado segue positivo, a empresa entregando acima do que o mercado estava esperando, enfim. Então, é por isso que você tem que ter calma. Preço importa sim, não me entendam errado, mas só que não o movimento diário. O que você quer é abrir o home broker de vez em quando, e aí você vai ver lá que, sei lá, a ação que você gostava
para caramba, caiu 30% nos últimos 3 meses, você olha para a tese e viu que não mudou nada, aí sim parece ser uma oportunidade de compra. Mas não porque uma ação subiu 3%, caiu 2%, isso é movimento normal, faz parte do dia a dia, tá? E na verdade você ficar olhando o home broker o tempo inteiro só vai fazer seu coração acelerar, tomar decisão precipitada. Olhe para os números e não para a tela. Por isso que eu falo, abaixa a tela do home broker, porque é ali que você vai ganhar dinheiro de verdade. O investimento ele só vai acelerar esse movimento, mas é o quanto que você ganha e o quanto que você consegue poupar que vai definir o quanto você consegue, quanto você vai ficar rico no futuro, no final das contas. Por isso que não é só porque o mercado estava caindo. Na alta, a mesma coisa. Não fiquem olhando o home broker durante o dia a dia, vai fazer mal para vocês, vão te gerar ansiedade desnecessariamente. É isso aí, claro, a importância de se manter bem informado sobre o que está acontecendo, sobre o cenário. Para isso, vocês contam com o Invest News. Então, se inscreva no canal se você é novo por aqui, deixa o like se você gostou dessa edição. E muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Até a próxima, Murilo. Obrigada. Valeu, galera. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.